Graças e paz, queridos, que bom estarmos mais uma vez no A Palavra é 10. E hoje eu quero trazer uma palavra que tem a ver com esse tempo de pandemia que estamos vivendo. O Salmo 91, que é um salmo muito conhecido, que as pessoas citam bastante, principalmente está oportuno nessa situação de pragas com a Covid-19. E esse salmo, ele diz, os versículos 5 e 6, que não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então aqui fala de uma seta que voa de dia. Lembra um dardo, que é uma arma que ela é atirada, muitas vezes com uma besta, ou um arco. Lembra um objeto pontiagudo que entra na pele da gente para ferir. Então a seta que voa de dia, ela está procurando um alvo, ela está procurando alguém para ficar ferido. E aí nós precisamos ter proteção contra essas setas. As setas, elas vêm sempre para nos atingir. José, quando estava indo para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos para ir para lá, ele foi conduzido para lá pelos seus próprios irmãos, e ele passou por todas essas amarguras. E quando Jacó estava profetizando a bênção de José, ele disse que José estava sendo ferido, que os seus inimigos não deixavam José em paz, atiravam flechas contra ele. Então as emoções, de José foram atingidas por palavras, pelo desprezo, pelo abandono. E isso marcou a vida de José, deixando algumas feridas, mas ele foi curado delas. Todas elas ele foi curado. Então a seta vem de muitas formas, de doenças, e às vezes de uma forma de Deus nos controlar, como por exemplo o espinho da carne de Paulo. Paulo teve um espinho, um objeto pontiagudo que estava nele e que tinha um propósito. Ele mesmo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 em diante, ele fala que foi um enviado, um mensageiro. Satanás levou esse espinho e esbofeteou, batendo na cara dele, humilhando, a fim de que ele não se exaltasse diante das revelações que ele teve de Deus. Ali era um freio na vida de Paulo, uma permissão de Deus para que Paulo não se exaltasse, não se ensoberbesse. Então, para a gente poder nos livrar dessas setas, não deixá-las ferir a nossa alma, a gente precisa tomar alguns cuidados que a palavra nos recomenda. Uma coisa é o escudo da fé. O escudo da fé, que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 16, ele diz: embraçando o escudo da fé. Coloque ele na posição de guerreiro, onde você embraça e ele torna uma proteção para você. Embraçando o escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dardos, objetos pontiagudos, armas que ferem, inflamados, ainda vem queimando, eles vêm incendiados, dardos inflamados do maligno. Eu só posso apagar os dardos inflamados do maligno através do escudo da fé. Então é preciso utilizar a fé a ponto dela me proteger, que ela seja para mim uma proteção, se transforme num escudo para que os dardos do maligno não me atinjam. Eu preciso também liberar palavras que já estão na Bíblia e eu preciso repeti-las, eu preciso tomar posse dessas palavras que na situação lá vivida por o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava sendo ali bombardeado com as palavras de Rabsaque, que era o comandante assírio. Ele foi enviado para dizer palavras de afronta para todo Judá, para a nação de Judá. E aí, naquele momento, ouvir aquilo foi muito duro. Foi algo assim que marcou a vida tanto do rei Ezequias como de todo o povo.
E aí o rei Ezequias estava orando, pedindo a Deus. O rei Isaías, que era o profeta da época, foi lá e disse o que Deus ouviu. Ouvi tuas palavras, Ezequias. E você vai dizer agora para o rei que assim diz o Senhor: a sua arrogância, a sua pretensão foram ouvidas e você não vai atirar nenhuma flecha nessa cidade. Essa passagem de Isaías 37, do 33 ao 35. Nenhuma flecha você vai atirar nessa cidade. Então Deus, né, deu as palavras para que Ezequias usasse, palavras proféticas. Nenhuma palavra, nenhuma maldição, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isso é uma promessa que nós estamos tomando posse de Isaías 54. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Você deve liberar essas palavras e faça também aquela oração para pedir a Deus o fim da guerra. Acredite que Deus tem um limite, Ele, na paciência dele, em ver os inimigos nos atacar. Quando nós estamos naquela busca com o Senhor constantemente, estamos na presença dele, a guerra, ele vai ter todo o prazer de cessar essa guerra para nós. O Salmo de número 46 é outro salmo. Esse salmo fala desse Deus maravilhoso que nós servimos, que é um Deus que faz cessar a guerra. Os versos de 8 a 11 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ele põe o fim à guerra, para que pare do inimigo nos atacar. Ele vai dar um basta nisso. Quebra o arco e despedaça a lança. Ou seja, se Deus quebrar o arco do inimigo, ele não tem como atirar as flechas. As flechas só são atiradas porque precisa do arco. O arco é o objeto onde a flecha é totalmente entesada, depois ele solta e ela procura uma direção, procura um alvo. Então, sem esse arco, não vai ter flecha para te atingir. Então, a promessa de Deus nesse salmo é que ele vai quebrar o arco do forte e queimar os carros no fogo. Então, a gente vai agora se aquietar, porque o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então creia, há uma proteção divina contra todas essas armas forjadas, contra todas essas setas, objetos pontiagudos que entram na tua alma, que querem trazer tristeza. São realmente terrores noturnos, são mortandades que estão vindo em pragas agora nesses dias com a Covid. Mas saiba que há proteção para você. Use a fé como escudo. Libere palavras proféticas. A sua casa está debaixo do sangue do Cordeiro. O maligno não pode te tocar. Use tudo isso e saiba que isso vai ter fim. A pandemia vai ter fim. O arco do forte vai ser quebrado. O arco do forte vai ser quebrado. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero terminar com uma oração. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça com que a nossa fé hoje seja renovada, fortalecida e que tenhamos, Senhor, palavras liberadas proféticas e que o inimigo cesse de atirar flechas em nós. Faz cessar a guerra e ele possa agora ver o arco dele quebrado, ele possa ver os carros queimados no fogo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Se cumprirá a tua palavra que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Eu abençoo essa pessoa que ouve essa palavra agora, que em nome de Jesus ela é mais que vencedora e ela vai passar por toda essa situação e vai ter vitória no final. Assim eu creio, profetizo em nome de Jesus. Juntos, de geração em geração, nós confiamos em Deus. E não esqueça, meu livro está aí. É só nos procurar que a gente passa como você adquirir. Tá bom? Um grande abraço.